Então, pessoal, sejam bem-vindos para continuarmos com a nossa aula de identidade cultural na pós-modernidade, seguindo o nosso sociólogo Strutthal, né? Vejam que ele vai considerar que a modernidade, diferentemente das sociedades tradicionais, que veneram e perpetuam o passado a cada geração, caracteriza-se pela constante mudança, rompimento ou deslocamento. Aqui ele já trabalha com o conceito de deslocamento. Aquilo que a gente tinha, e que era a visão do homem iluminista, daquela coisa única, daquela coisa exclusiva, ele vai dizer que agora vai tendo as mudanças. Viram porque nós discutimos algumas questões anteriormente sobre cultura para compreendermos esses contextos aqui. Então vamos observar como isso acontece. Observe que interfere, aí vai chamar, por que está acontecendo essa questão do deslocamento? E a Strutthal ele chama a globalização para essa discussão. Veja o que ele diz, que a globalização interfere diretamente na conceitualização de identidade cultural e suas consequências enquanto pluralização de identidades. Ele já vai dizer que esse processo de globalização vai pluralizar, porque algo que era único do meu grupo, que era único da minha nação, que era único do meu povo, agora no mundo globalizado vai pluralizar com outros povos. E dentro dessa pluralização, temos aí uma questão de identidades, porque outros povos tanto vão adquirindo alguns elementos da minha cultura, ou da cultura do meu grupo, como eu também, por esse processo de globalização, aí eu estou sendo globalizado, estou agregando a minhas práticas culturais elementos da cultura de outros povos, de outros sujeitos, né? Então, coloca-nos diante de um jogo de identidades. Veja que este jogo se dá porque muitas vezes as identidades são contraditórias ou se cruzam mutuamente. Ou elas se contradizem ou elas se cruzam. Tem aspectos que aproximam, né? Pois nenhuma identidade singular pode alinhar todas as identidades de forma única, abrangente, conciliando e representando as variedades e as variadas identidades ou uma pessoa. Ele vai dizer que nenhuma dessas identidades, que elas sejam permanente, ela vai conseguir dar conta neste mundo pós-moderno, de identidade na pós-modernidade, ela não vai dar conta, porque as coisas estão variando, os representantes estão sendo representados de forma variadas, essas identidades, e nesse aspecto atinge as pessoas, né? Nós temos forma de ver o mundo diferente, aprendemos termos diferentes para explicações de uma mesma coisa, aprendemos posturas diferentes de como nos portar na sociedade. Isso ele vai dizer que são elementos de identidades distintas que nós vamos agregando. Daquela identidade que era considerada única de um sujeito, agora vai passar a fazer parte da minha vida. Por isso, e das minhas práticas culturais. Por isso que ele vai dizer que eu não sou culturalmente, eu não tenho uma identidade, mas sim identidades, não? Observando ainda que é preciso considerar que a identificação de um sujeito não se dá de forma automática. Ele vai dizer que isso não é automaticamente. Ela pode ser ganha ou perdida. Nós podemos ir ganhando a nossa identidade ou podemos ir perdendo a nossa identidade, não? E aí, isso eu dou um exemplo, esse exemplo é meu mesmo, né? Que eu
preparando a aula e discutindo, se tem uma criança, essa criança ela pode ser de uma etnia indígena, né? Mas, de repente, essa criança, ao nascer, ela tem a sua identidade dos traços culturais, físicos, biológicos e de DNA, né? Mas, se essa criança, automaticamente, ela passa a ser criada, digamos, por um casal de outra localidade, eu vou colocar aqui, fazer aqui uma transposição cultural, uma internacionalização cultural, né? Se ela passa a ser criada por um casal norte-americano, por exemplo. Então, ele vai adquirir uma cultura norte-americana, o falar, a linguagem. Ele não vai aprender a sua linguagem da sua cultura indígena, que a língua é a forma de transmissão e de formação das culturas. Essa criança vai aprender uma outra língua, essa criança vai aprender outros modos, outras formas de ver o mundo. Então ele vai dizendo que aqui, essa cultura, ela não se dá de forma automática. Ela pode ser ganha, nós podemos ir ganhando culturas e podemos também perder. O exemplo que eu dei, se a criança sai do seio da sua família, e aí eu dei o exemplo da etnia indígena, ela perde aquela cultura própria do seu povo, né? E aí temos que, segundo Rawls, a fragmentação do sujeito e de sua identidade cultural afetou diretamente a identidade nacional construída na modernidade. Aquela coisa fechada de uma identidade nacional. Agora ela vai ficando fluida, né? Porque nós temos esse processo de globalização. Então aquilo que era considerado moderno agora já está, nós estamos na pós-modernidade, neste momento pós-moderno. A identidade e cultura da nação moderna buscaram e caracterizaram-se por um discurso homogêneo e universal, como uma cultura nacional, uma cultura homogênea. E aí, quando a gente pega isso para discutir essa questão da identidade na pós-modernidade, nós vemos dentro do próprio Brasil quantas diferenças culturais nós temos, né? E aí, de repente, eu estou falando Oxém, Oxe menino, que é lá do Nordeste, mas de repente eu estou lá falando Ba, que é uma linguagem do Sul, ou Eita, né? Então são identidades que eu vou, traços identitários que eu vou agregando. Para Rawls, Rawls desconstrói a concepção de cultura nacional unificada, argumentando que as maiorias das nações foram unificadas após o processo de conquista violenta que exerceu uma hegemonia cultural sobre os colonizados, né? E que uma nação é composta por diferentes classes sociais, grupos étnicos e de gênero. Se tem essa composição aqui, logo nós temos diferentes identidades culturais dentro de um mesmo povo. Então, ao discutir-se as identidades nacionais estão sendo deslocadas, o autor ele busca atentar-se na forma pela qual as culturas nacionais, veja que aqui ele já está colocando culturas, considerando a pluralidade cultural dentro de uma nação, buscam construir, ou seja, costurar as diferenças entre uma única identidade, pois estas não estão livres do jogo de poder, de contradições e de divisões internas. Então ele vai dizer que isso vai ter aí um jogo de poder dentro dessas diferenças culturais. Com o ênfase na globalização e no deslocamento das identidades culturais, Rawls ele entende três possíveis consequências sobre as identidades culturais. Veja aí, ou identidades nacionais se desintegrarão com os resultados do crescimento da homogeneização cultural e do pós-moderno global. Ele vai dizer que elas podem desintegrar. Ou as identidades nacionais
locais e particulares serão reforçadas pelas resistências à globalização. Vai dizer, se eu tiver uma resistência à globalização, então eu vou reforçar as identidades nacionais. Na terceira, ou as identidades nacionais entram em declínio e novas identidades aqui híbridas, a hibridização, estão tomando seu lugar. É onde vai ocorrer uma hibridização, que é a junção de diversos traços culturais, onde eu passo a não entender mais